Colocamos agora a vida do Lemuel em tua presença. Apresentamos o seu coração, a sua vida. Pedimos que o Senhor fale com ele, fale através dele, fale por ele. Fale, Senhor, conosco em nome de Jesus. Que essa palavra, Senhor, traga não somente renovo, mas traga confronto ao nosso coração, de forma que nós venhamos a te servir de uma maneira muito mais excelente em nome de Jesus. Amém. Shalom, galera. Se vocês imaginassem a imagem que eu estou vendo aqui agora, vocês iriam acreditar. Vocês não estão acreditando no que eu estou vendo. Vocês acreditam no que eu estou vendo aqui? Não é o Kel não, viu? O Kel está aqui do meu lado. Mas eu estou vendo aí, ó. Vocês acreditam se eu disser? Acredita mesmo? Estão com a cara espantada. Eu estou vendo uma galera muito linda, meu irmão. Uma galera animada, cheia de Jesus. Olha para o seu irmão aí, diz aí. Que bênção, meu irmão. Você está preparado? Agora olha para trás, olha para o lado. Dá um giro 360 graus aí, tá vendo? Vocês estão vendo o que eu estou vendo? Tem muito espaço. Concorda? Tem muito espaço. E esse espaço é para aquele amigo e amiga que anda contigo do teu lado, que Deus quer impactar também a vida dele através da sua vida. Amém? Eu fiz um tema aqui, né, mas eu não ia nem comentar. Mas essa palavra tem duas partes. Rapidamente eu vou compartilhar com vocês, que é agrada-te do Senhor. O tema que eu vou falar aqui hoje, ele é um tema, gente, que me motiva a falar, né? É um tema que é algo muito importante, é algo desafiador, é algo motivador e também é algo preocupante. Vocês sabiam disso? Agradar-se do Senhor é algo que nos preocupa no meio da nossa geração. Como vocês, eu também faço parte de uma geração. Estou um pouquinho mais à frente, mas também estou incluída na de vocês. E agradar do Senhor nesses dias não é uma coisa fácil para muitos, né? Eu vim de uma geração, né, e conheci muitas pessoas, muitos jovens que se diziam cristãos, mas é como a Emily falou, né? Queriam fazer, mas não eram. E a gente tem um compromisso muito grande, galera, de levar essa geração aos pés do Senhor. Agradar do Senhor é algo muito preocupante, mas também importante na nossa vida e na nossa geração. A gente tem visto nessa geração jovens, né, que muitas das vezes não se importam com o seu comportamento, não se importam com Jesus, se importam mais com os prazeres do que com Deus. E a gente tem um desafio grande. Olha para o teu irmão aí e diz assim: a gente tem um desafio grande. A gente precisa conquistar uma geração. A gente tem visto nesses dias, não precisa repetir não. A gente tem visto, eu tenho visto, né? Eu tenho conversado com os jovens, não só na igreja, mas também no trabalho. E, de certa forma, onde eu trabalho, eu exerço algum papel de influência, né? E isso me ajuda, às vezes até chegar a uma determinada pessoa a qual eu quero falar de Jesus, a qual eu quero dar um conselho. E às vezes, galera, se você olhar para parar e pensar no seu dia a dia, você e Deus, né, na sua escola, onde você está, na sua vizinhança, a gente tem visto jovens, né, que não têm um objetivo. A gente tem visto jovens que não têm uma meta, não têm metas pessoais. Tem jovens que não têm rumo, né? E tem jovens que a gente vê que não tem um propósito. Isso para nós é algo que chama a nossa atenção, que às vezes também acontece no nosso meio, quando a gente vai conversar
com um, com o outro. Cara, o que é que tu quer da vida? O que é que tu quer ser? Não só profissionalmente, né? Aonde você quer atingir financeiramente, mas o que você também quer ser em Deus, né? E isso, muitas das vezes a gente tem ouvido, cara, eu ainda não pensei. E os dias se passam, os anos se passam, e a pessoa ainda está no mesmo lugar. E como o Kleber falou, a juventude dele não foi diferente da minha. Às vezes a gente tem, nessa fase da vida, uma preocupação de querer só curtir. Ah, meu irmão, meus pais é que bancam, né? Meus pais que estão acima de mim, eu vou fazer como eu quero, eu vou curtir porque o dinheiro não é meu, eu vou fazer da forma que eu quiser. E lá na frente eu penso em me colocar diante de Deus e fazer algo para Ele. E eu pensei muitas das vezes assim também. Quando eu era mais jovem, né? Eu sou jovem ainda, né? Amanhã o velho serei. Como Chaves diz, né? Acho que vocês não assistem mais Chaves não, né? Alguém assiste aqui? Olha, tem uns 3 aqui. Esses 3 foi que eu paguei R$10 para lanchar depois do dip, viu? Chaves e Chapolin, tá vendo? Olha para aí, tá vendo? Então, galera, eu também fui assim, né? Eu fui um jovem que muitas das vezes quis curtir alguns momentos, né? Eu costumo dizer que eu era um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo, né? O Kleber conheceu um pouco da minha história, né? Ou toda, mas, assim, é algo que a gente precisa, pessoal, entender que a nossa juventude, ela deve ser consagrada ao Senhor. A gente deve consagrar o nosso caminho ao Senhor. Então, a pergunta que eu queria que você fizesse ao seu irmão aí do seu lado. Pergunta a ele assim: você já decidiu o que quer da sua vida para o futuro? Sim ou não? Ele respondeu? Vocês só perguntaram. Já decidiram? A resposta foi sim? Amém. Foi não? Diga para ele: misericórdia. Mas hoje você vai decidir. Mas vamos lá. Pessoal, queridos, para investirmos no futuro, nós temos também que plantar no presente. Não adianta eu querer fazer algo para o futuro se no presente eu não estou me preparando para aquilo que eu vou ser lá na frente. Eu estou caminhando, né? Eu vou falar de um lado profissional, caminhando ainda beirando na engenharia. Um dia quero ser e vou me formar como engenheiro, né? Eu exerço outra atividade, outra função que muita gente não conhece. Quando eu falo a minha profissão, os caras acham que eu ando armado, que eu faço a segurança armada, mas não é. Eu cuido de pessoas. Deus já escolheu até a minha profissão, primeira profissão, para cuidar também de pessoas, a segurança das pessoas e do trabalho, né? Não de segurança privada. Mas é algo, gente, que a gente precisa querer também. E é algo que o jovem hoje, como vocês, precisa decidir também no coração. O que é que eu quero ser profissionalmente? O que eu quero ser em Deus? E aí, para decidirmos o que queremos ser no futuro, também devemos seguir, gente, os passos e exemplo de alguém no presente. Aí eu pergunto: quem é que você está seguindo? A quem você tem um modelo como espelho? Eu tive modelos, pessoas que foram modelos profissionais para mim, mas pessoas também que foram excelentes modelos e são até hoje pessoas, homens de Deus, que ministraram na minha vida. E hoje, o que Deus vem fazendo na minha vida é uma continuação daquilo que eu decidi lá atrás. Eu sei que a vida do jovem, muitas das vezes, é uma luta para lutar contra a pornografia, a masturbação, né? Os sentimentos, as emoções, os desejos, os apetites sexuais. É luta, porque quando a gente conhece isso antes do tempo, a guerra é maior para você controlar no decorrer da sua caminhada. E a gente precisa se atentar a um contexto que a santidade do Senhor, o agradasse do Senhor,
ele também é para hoje. Não só ficou para ontem, não só ficou para mim, para o Kleber, para o Kel, para o pastor, quem quer que seja, para o Jordan. Não ficou para nós, ficou para vocês também. A santidade do Senhor nas nossas vidas é algo que a gente deve praticá-la todos os dias, né? Tem coisas que, se a gente não pratica todos os dias, a gente perde a habilidade. A gente não esquece, mas a gente perde a habilidade. E a mesma coisa é a santificação nossa, ela tem que ser diária. Se eu não pratico, eu perco a minha comunhão com Deus. Só que o Espírito Santo, ele sempre nos lembra: filho, eu quero te usar, eu quero que você esteja mais próximo de mim. E assim, na minha juventude, passaram coisas que realmente aconteceram, que me levaram a distante do Senhor, mas o Espírito Santo foi muito bondoso comigo e trouxe como um estalo a luz na minha vida para que eu entendesse qual o caminho que eu queria seguir. E como vocês, eu me lembro, eu estava ali atrás e me lembrando, né, desses momentos que vocês estão tendo hoje, que eu tinha também lá atrás, com o Kleber, com outros jovens. E eu disse, poxa, o quanto isso foi gratificante na minha vida. Cara, eu morava distante, às vezes dormia na casa de um irmão, às vezes tinha que pegar 2, 3 ônibus para chegar na igreja. Hoje vocês têm o Uber, né? É fácil, meu irmão. Mas o quanto você se sacrifica para fazer para Deus, isso vai lhe levar coisas grandes lá na frente, no seu futuro. E a gente precisa entender que no presente a gente precisa seguir alguns exemplos, né, de pessoas, de alguém que está próximo a gente, que vai nos levar a crescer em Deus. Poxa, isso é bíblico? Aonde tem na Bíblia? Se vocês quiserem abrir aí, lá em 1 Coríntios 11, versículo 1, diz assim, ó. O que é que diz aí? Tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na NTLH, ele fala, sigam o meu exemplo, como eu sigo o exemplo de Cristo. Então, cara, seja na vida espiritual, seja na vida profissional, seja na vida familiar, você tem que ver coisas, pessoas que vai te motivar, que vai ser um exemplo para você a ser seguido. Uma coisa que é interessante, nós jovens precisamos de pessoas que nos mostrem o caminho. Concorda? Às vezes a gente não tem experiência. O Kleber falou algo aqui interessante. Às vezes na sua casa, você vem até para um DIP como esse, e às vezes você vem todo acanhado, todo tímido, preso, com vergonha. E às vezes Deus está agindo ali, mas porque na sua casa Deus me fez lembrar uma situação e pediu para alertar, né? O Espírito Santo tocou no meu coração, disse: às vezes não decidimos o que queremos no futuro por um motivo. A ausência de paternidade, muitas das vezes na nossa vida, faz com que isso pese bastante. Mas não sei como está a sua vida, não sei como é a sua vida, mas o Espírito Santo, ele traz pessoas que se tornam exemplos como os pais. Eu tive muitos exemplos, eu poderia citar aqui, mas eu não vou ser egoísta, senão eu posso esquecer. Mas muitos exemplos na minha vida, como pessoas profissionais, homens de conduta séria, que me ajudaram a avançar na área profissional também, me ajudaram a avançar nos estudos, me ajudaram a avançar no reino de Deus, porque eu decidi seguir o exemplo. E não é fácil, gente, mas com Deus a gente tudo pode, né? Amém? Então vamos lá. Algo que a gente precisa entender, né? Que agradasse do Senhor, ter algo para o futuro, né? Tem uma chave muito importante na nossa vida. Para que eu tenha um futuro na presença de Deus, para que eu tenha um futuro no reino de Deus, na minha família, onde eu for, na minha escola. Alguns aqui, como o Kleber falou que trabalhou cedo,
Alguns também trabalham, no meu trabalho ser um diferencial. Alguns aqui eu sei que trabalham. Eu preciso fazer uma coisa. Que coisa é essa? Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. Eu preciso entregar o meu futuro ao Senhor, para que as coisas comecem a dar certo. Lá em Salmo 37, do 4 ao 5, quem puder abrir aí, dá um glória a Deus. Quem puder ir abrir, dá um glória a Deus. Eu sei que muitos pescam aqui, né? Mas o crente não pesca não, a gente olha aqui, ó. Salmo 37, 4 diz assim: deleita-se no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Se você olhar essas palavras, deleita-te no Senhor, ele diz deleitar-se no Senhor significa alegrar-se, ter prazer no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, e Ele agirá. Se você abrir lá também, puder abrir em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim, tá aí, Jordan? Confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Quando a gente quer algo no futuro, algo na nossa vida que aconteça, lembrando que algo para acontecer no futuro, eu preciso plantar no presente. Quando a gente vê esses versículos aqui, eu me lembro da minha juventude. Alguém aqui tem, eu ia perguntar, mas a faixa etária aqui é 12, né? Mas quem tem 12 anos aqui? A faixa inicial. 12 anos aí. Eu com essa idade, menos que isso, não sei, eu acho que foi Deus junto com minha mãe, né? Que me orientou, e meu pai, a separar as amizades. A me separar de algumas amizades que não estavam me influenciando. 12 anos, menos de 12 anos, acho que eu tinha uns 10, 11 anos. Eu entendi o que o Espírito Santo falou. Separe-se de algumas pessoas que não estão sendo influência para você. Não falou com essas palavras, né? Mas falou algo voltado a isso. E aí, ali foi onde eu decidi. E a maioria das minhas amizades eram pessoas que estavam no reino de Deus. Eram amigos de vizinhança que eram cristãos. Como também a minha maior amizade, os meus melhores amigos sempre foi daqui da igreja. E eu entendi que esse deleitar-se no Senhor tem um significado muito grande. Ele diz assim: deleitar-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Alegre-se no Senhor e Ele vai fazer com que se cumpra o desejo do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele agirá. Provérbios, relembrando: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Veredas fala de caminhar, de passagem. Agradar-se no Senhor, galera, traz proteção. Agradar-se em Deus traz proteção. Agradar-se no Senhor traz a certeza, gente, que a gente vai ter direcionamento. Quando eu tenho prazer no Senhor, eu tenho certeza que Deus vai guiar os meus passos. Deus vai me mostrar o caminho a qual eu devo seguir. Deus sempre vai dizer o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. E eu tenho certeza que com muitos de vocês aqui Ele tem falado o que você deve e o que você não deve fazer. Onde você deve continuar e onde você deve parar. Deus tem falado com vocês. Ó, deixa isso. Ó, se aparta disso. Ó, eu preciso de você aqui para você crescer lá na frente. E eu tenho certeza que muitos de vocês têm ouvido. Às vezes você ouve como um som no seu ouvido, como alguém falando. Às vezes você sente no seu coração, como também você entende no seu entendimento. Agradar-se do Senhor é garantia, né? É garantir o cumprimento de promessas. Como ele disse aqui, né? Ele reconheça o Senhor e em todos os seus caminhos Ele endireitará as suas veredas. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele vai agir. Bicho, se eu
estou na presença de Deus, eu entrego o meu caminho ao Senhor, eu já sei o que é que vai dar lá na frente. Deus vai me abençoar, Deus vai me levar a grandes coisas, de qualquer forma. Agora eu preciso o quê? Confiar. Eu preciso entregar o meu caminho ao Senhor. E a gente precisa acordar. Só que o que acontece? A gente tem visto nessa geração que há, às vezes, aqueles que querem e que também existem aqueles que estão distantes do Senhor, que ainda não entregaram o seu caminho a Ele. Quem quer ter uma vida cheia de Jesus aqui, para o resto da vida? Não sei se a gente um dia vai morrer, se um dia Jesus vai voltar e vai levar a gente, né? Eu confio mais nessa etapa aí, que está tão próximo, que a gente vê os sinais acontecendo, né? Quem quer? Levanta a mão bem alto, ser cheio de Deus. Quem quer ser um excelente adorador? Não sei se você tem um chamado para pastor, mas eu vejo pessoas aqui, eu disse, poxa, um dia eu fui assim também, velho. E eu quero um dia ser alguém usado por Deus. E a gente precisa entregar o nosso coração, não só para coisas materiais, sabendo que Deus é bondoso e Ele vai nos recompensar, mas o principal de tudo, saber que a nossa vida, ela tem um início, um meio e ela não tem fim, porque ela continua na eternidade. E o que a gente planta aqui, a gente vai colher aqui, mas também tem coisas espirituais que acontecem na nossa vida que a gente vai entender no grande dia, lá na eternidade. A gente vai saber com Deus. Só que às vezes, galera, há aqueles que ainda não seguem os caminhos do Senhor. Eles trocam essas coisas facilmente. Eles trocam os caminhos do Senhor por um momento de prazer, um momento de desejo, uma garota, um garoto, sei lá. Como isso já aconteceu com alguns aqui. Depois vocês sentam com a gente e a gente vai dizer, velho, o que isso levou. O quanto as coisas acontecem hoje, porque também a gente praticou lá atrás. O quanto muitas das vezes é difícil, mas a gente se mantém firme, porque a gente não viu lá atrás. Mas chega um momento na nossa vida que Deus, espera aí, meu irmão. Ué, espera aí. Para aí um pouquinho, tá demais, agora tu vai me ouvir. Vem para a minha presença. E a gente precisa chamar essas pessoas à presença de Deus. A gente precisa ganhar essa geração para o Senhor. A gente precisa levar o amor de Jesus a elas conhecerem o que vocês estão conhecendo hoje. Eu sei que o tempo é curto, mas quem quiser muitas das vezes até conversar, entender o propósito das nossas vidas, conversa depois com a galera que tem aqui. Vocês vão entender o quão prazeroso é estar na presença de Deus. Mateus 22:37 diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Às vezes a gente troca a presença de Deus por coisas pequenas, porque não entendemos esse princípio aí. E esse é um mandamento, né? Foi um cara lá, mestre da lei, cabeção, foi tentar pegar Jesus na palavra, e ele disse: mestre, diz aí, qual é o maior mandamento aí? Aí Jesus respondeu: ame o Senhor, lá Mateus 22:37. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. A gente já ouviu o pastor Manassés pregar aqui várias vezes, né? O Kleber, outros irmãos falar sobre coração, alma e espírito, o entendimento. Eu não vou ministrar sobre isso, mas eu quero que você entenda, isso aqui tem uma chave muito importante para a gente decidir o nosso futuro. Cada sentimento que entra em meu coração, em seu coração, cada desejo que vem à sua alma, à minha alma, e a cada pensamento que entra na nossa mente, que entra na minha mente e na sua mente, me apresenta e nos apresenta uma escolha. Quando aquele pensamento pecaminoso vem, pum,
E aí? Bora? A garota lá, chega lá, né? Aí vê uns caras bonitos aí, velho. Essa garotada bonitona. Oxi. Cara, tu é bonito. Não tem como não a gente ficar? Acontece, meu irmão. Acontece ou não acontece? Vixe, silêncio da poxa. Acontece ou não acontece? E aí? Aí chegou o garotão lá. E aí, gatinha? Tem muita menina bonita aqui. Todas são bonitas. Chega ou não chega? São as propostas, né? Quando chega os pensamentos. Oxe, eu vou fazer isso aqui, ninguém está vendo. Ah, é só uma coisinha, é besteira. E quando aquele sentimento vem no seu coração muito forte de querer fazer, a gente precisa entender, galera, que é um direito de escolha. Você escolhe seguir esse caminho, que o inimigo fica azurentando no nosso ouvido, né? No nosso juízo, como minha mãe diz. Mas você decide também querer seguir o caminho do Senhor. Dizer assim, não, isso não é para mim, isso não serve para mim. Isso vai ser mal para mim agora no momento e vai trazer consequências lá no futuro. A gente precisa entender. E muitos jovens às vezes esquecem, né? Essa consagração ao caminho do Senhor. Entregar ao Senhor o seu coração, a sua alma, o seu entendimento. Muitos querem provar para ver, mas eu digo a vocês, não provem para ver. Siga a vontade do Senhor, meu irmão. Se afaste do que é mal. 2 Timóteo 2:22 diz assim: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Paulo estava dizendo para Timóteo isso aqui. Timóteo era jovem como a gente. E ele disse, fuja, meu irmão. Pega o beco. Olha, sai correndo, velho. Fuja dos desejos malignos da juventude. Eu estou falando algo, gente, que eu vivi. Eu sei o que é que muitos de vocês passam. Não é fácil se consagrar ao Senhor. Mas com Deus a gente consegue. Quando a gente tem um discipulado profundo, a gente consegue. Quando a gente tem alguém que pode contar na presença de Deus para dividir as cargas, a gente consegue. As paixões das mocidades, né, cegam a gente, traz consequências futuras, abrem feridas, galera, que muitas das vezes é difícil sarar, é difícil curar. Um dos maiores erros dos jovens hoje é querer provar, é querer conhecer as coisas para poder ver no que vai dar. Não faça isso, galera. Vocês são preciosos demais. E existe uma juventude lá fora que precisa da vida de vocês, o exemplo de vocês. Foi na conferência que eu acredito, foi na última conferência que eu ouvi uma frase que mexeu comigo. Ou foi o pastor Manassés, eu não lembro. Mas eles disseram assim, que Deus transforma a nossa vida, não é só para transformar a minha vida, mas é para transformar outras vidas que estão ao meu redor. Não prove para ver, isso pode acabar com você. Para finalizar, como pode o jovem manter pura a sua alma, a sua conduta? Vivendo de acordo com a palavra, vivendo de acordo com a tua palavra. Está lá em Salmo 119:9. Pulando para o 11, ele diz assim: guardei no meu coração a tua palavra para não pecar contra ti. Quando a gente se agrada do Senhor, a gente se afasta. A gente não prova para ver o que vai dar, porque a gente já sabe o que esse caminho vai levar. A gente se agrada do Senhor para que Deus faça as coisas acontecerem na nossa vida. Um dos segredos da nossa vida como jovem é se apoiar na palavra de Deus. É querer, galera, a palavra de Deus, é seguir, meu irmão. Muitos acham que a palavra de Deus é arcaica, mas não é, ela é atual hoje. Ela é atual hoje. Olha as coisas que estão acontecendo, velho. Será que você vai querer viver ainda momentos de prazer
Será que você vai querer viver momentos longe de Deus e esquecendo que o melhor de Deus está na presença dEle para a tua vida? Você vai se agradar com coisas pequenas? Meu irmão, não faz isso, velho. Se você não decidiu algo para o seu futuro ainda hoje, hoje é tempo para você decidir aquilo que você quer ser em Deus. O segredo da vida do jovem, para se manter firme, é agradar-se da palavra de Deus, é ter temor a Deus. Quando os desejos vier, meu irmão, joga para Jesus. Quando os pensamentos vier, meu irmão, pecaminoso, joga para Jesus, velho. Entrega a Ele. Diz: Jesus, sozinho eu não consigo, velho. Rapaz, essa proposta aqui foi muito forte. Sozinho eu não consigo. E Jesus vai dizer: sozinho tu não consegue não, você vai conseguir comigo. Mas procura alguém para caminhar do teu lado que vai te levar para cima e vai te ajudar. Para finalizar mesmo, abram lá em Mateus 7. Mateus 7, do 13 ao 14. Se tiver aqui, a gente lê por aqui. Mateus 7, 13 ao 14. Diz assim, ó. Vamos ler junto, para a gente finalizar. No 13, hein? Se tiver na Bíblia aí, beleza. Se quiser seguir aqui, lê aqui. 1, 2, 3. Entrem pela porta. São muitos os que entram por ela. 14. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. A porta do pecado é muito ampla, é muito larga. A porta do pecado, meu irmão, dos prazeres, está à sua frente todo dia. E aí não é porta, é um portão. Porque o que vem de propostas, o que vem de vontades erradas, é ou não é, velho? É, meu irmão. Na sua vida vem, imagina na minha também, na do Kleber, da nossa liderança. Meu irmão, é viagem. Então, gente, a porta, né, do pecado, eu chamo de portão. Ela é ampla, ela é grande, e a gente precisa entender que a porta que conduz à salvação, né, é estreita, e apertado o caminho que leva à vida. E são poucos, olha o que Jesus disse, velho, são poucos que a encontram. Volta lá o versículo anterior, rapidinho, para a gente fechar. Voltou 13. Ele diz aqui, ó: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva o quê? A perdição. E são muitos os que entram por ela. Já no outro versículo ele diz que a porta da salvação é estreita, meu irmão. É viver uma vida reta, não é fácil. Mas são poucos, olha só. Eu aprendi uma coisa quando o Kleber disse em um dip. Muitos são chamados, né? Mas poucos são escolhidos. Que você seja esse pouco. Que você seja esse pouco que vai entrar por essa porta. Quando a gente não tem algo definido para o nosso futuro, quando a gente não decide, a gente vive uma vida errada, meu irmão. A gente não sabe como viver e vai procurar nos prazeres porque é mais fácil, porque o pecado é bom, velho. É gostoso, mas a presença de Deus é extraordinária, velho. É algo melhor, meu irmão. Quando a gente encontra esse caminho, a gente não quer soltar. Então, se você quer algo em Deus nessa noite, eu queria convidar vocês a ficarem de pé. Queria que você fechasse os seus olhos. Eu não sei como está o seu coração. Eu não sei como está a sua vida, né? Eu não sei como você